Fala, meus amigos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Vocês estão bonzinhos? Que Deus possa estar te abençoando nesse dia, que seja mais um dia, uma semana, um mês, um ano abençoado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que você colocar às suas mãos sejam prósperos e tudo que você fizer seja para a glória e louvor do nome do nosso Deus. Estou aqui hoje fazendo devocional no livro de João e me deparei aqui com o capítulo 9, um texto já conhecido da Bíblia, que é a cura do cego de nascença, ou como João gosta de falar, um sinal de Jesus, Então, eu achei bastante coisa importante nesse texto para a gente estarmos refletindo, então quero compartilhar com vocês, do jeito que marcou a minha vida, tenho certeza que pode também abençoar a sua. Então vamos para o texto, João capítulo 9, a partir do versículo 1, que diz assim: Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Temos aqui já o milagre de Jesus, logo no início do capítulo, ou sinal de Jesus, como João chama. E algumas coisinhas nesse texto aqui já nos chama muita atenção. É um texto longo, o capítulo é um pouquinho grande, relata toda essa passagem desse milagre, ou sinal na vida desse cego. Mas vamos se atentar inicialmente a esse início do capítulo. Temos que aqui no início, Jesus que encontra esse cego. E ali a gente já tem um breve pensamento, ou já temos que sempre perguntar para nós o que Jesus está querendo nos ensinar. Toda vez que nós vemos um milagre de Jesus, tanto nos sinóticos, em Mateus, Marcos e Lucas, quanto no livro de João, sempre temos que perguntar o que Jesus está querendo me ensinar com esse milagre. Sabemos que o milagre não é o fim em si mesmo. O milagre é apenas a porta de entrada, para que assim possamos caminhar em direção à salvação, que essa sim foi conquistada maravilhosamente por nós lá na cruz do Calvário, quando Jesus morto, ali todo mundo e todo o inferno achou que estava vencido, mas o nosso rei ressuscitou e vivo está no céu, e esse é o maior milagre que essa terra um dia já pôde contemplar, e que um dia nós, que cremos em Jesus Cristo, que se arrependemos do nosso pecado, também viveremos quando partirmos dessa terra, ressuscitaremos para a glória de Deus. Então sabemos que o milagre que Jesus fez aqui nessa terra, os vários milagres que ele fez aqui, fora esse da sua ressurreição, apenas apontava para um destino, que era para o próprio Jesus Cristo. Ele é o maior milagre que temos aqui nessa vida e vamos ter no futuro, na eternidade. Jesus é tudo que nós precisamos. Nele é a contemplação de todo o bem que há nesse mundo. Jesus, como João mesmo relata no capítulo 1, versículo 1, ele estava no princípio com Deus. E tudo que foi feito nessa terra, tudo que foi feito nesse universo, tudo que conhecemos que foi feito por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, dar vista a esse cego foi mais um atributo, mais alguma coisa que Deus fez para aquele que pode todas as coisas no céu, na terra e debaixo da terra. Então, que possamos ter essa confiança de que Jesus sempre quer nos ensinar algo com seus milagres, mas sempre o propósito final é apontar para Ele mesmo, para aquele que, além de fazer todas as coisas, continua cuidando de nós nos pequenos milagres que nós temos dia após dia. E nós já vemos aqui no versículo 2 que surge uma questão ali daqueles discípulos. Eles perguntaram: quem pecou? Foi ele ou foram os pais dele? E hoje em dia, no nosso meio cristão, temos uma vertente que acredita muito em maldição hereditária, Hoje em dia já está um pouco mais complexo isso, Porque afinal de contas nós já temos a Bíblia que, Romanos 8:1, Paulo já fala: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, só que naquela época eles ainda não tinham os escritos de Paulo, eles não tinham ainda o Novo Testamento como nós temos hoje. Então eles tinham aquela mentalidade, pegando lá agora do Velho Testamento, lá de Êxodo 20, quando Deus entrega as leis a Moisés, e nos 10 mandamentos está dizendo que não faça nenhum ídolo para você, porque se você fizer, eu vou buscar a sua maldade, a iniquidade dos seus pais nos filhos, até a 3ª, 4ª geração. Então, eles tinham isso na mente deles, que poderia existir ainda maldição hereditária, afinal de contas a lei falava algo sobre isso.
Mas para hoje em dia nós entendemos que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a prova foi isso, que Jesus mesmo disse na sequência que ele não havia pecado e nem os pais dele. Mas nós sempre temos que pensar, o que entendemos por pecado? Porque às vezes a aflição não é por causa de um pecado em si. Às vezes a aflição, a tribulação que estamos passando é mais um sentido de que Deus, por sua infinita bondade, está querendo nos aproximar dele através de uma aflição, que pode parecer estranho, pode parecer, mas quando você vai para a Bíblia você vê que isso é muito normal. Quando nós não entendemos o que Deus quer fazer com as nossas vidas, então nós buscamos um meio de entender, e o melhor meio de entender está na Bíblia. Um grande exemplo para isso é o livro de Jó. Jó no capítulo 1, versículo 1 já diz que ele era um homem temente a Deus, que se desviava do mal, que era íntegro, que era reto. E aí eu te pergunto, qual que foi o pecado de Jó? Para ele passar toda a aflição que depois nós vamos ver. Jó perdeu toda a sua família, Jó perdeu todos os seus bens, além de perder tudo, ainda criou chagas em seu corpo, ele se coçava com pedaços de telha. Eu te pergunto, qual que foi o pecado de Jó? Foi amar muito a Deus? Foi respeitar os seus mandamentos demais? E ali nós sabemos que Jó estava passando por um teste de fidelidade, no qual no céu Deus havia falado ali com Satanás e provado através da fidelidade de Jó durante a sua vida ali naquele tormento, que Jó continuava sendo fiel, mesmo com tudo sendo perdido, mesmo com toda a sua casa desmoronando, mesmo com toda a sua vida indo por terra abaixo, ele continuou fiel a Deus. Passou por momentos difíceis, eu imagino como tem passado, veio os amigos dele, que aí falaram, Jó, não é possível, você fez alguma coisa, cara. Conta aí, qual que foi o pecado que você cometeu? Qual foi o mandamento de Deus que você quebrou? E Jó não tinha quebrado nenhum mandamento. Apenas aquilo ali era para, além de fortalecer a vida de Jó, também ser um exemplo para quem estava vendo ele. Porque imagina quem viu Jó passando por aquela situação e depois contemplou que, além de Deus ter retribuído o dobro de tudo que ele tinha, como nós vemos lá no final do capítulo 42 de Jó, ainda pode falar que aquele homem perseverou em todo o tempo na prova que ele passou. Então, o milagre na vida de Jó foi a perseverança dele durante a aflição. Então, muitas das vezes a gente tem que olhar e, como esse cego, não foi apenas porque ele pecou ou porque alguém pecou. Ou quando você conhece alguém que está passando por uma grande tribulação, às vezes não é por causa de nenhum pecado dessa pessoa. É as formas magníficas de Deus trabalhar na nossa vida que nos aproximam dele através de uma aflição. Um dia um amigo meu me perguntou, falando comigo, conversando comigo, que estava passando por grande dificuldade, e nisso ele estava orando muito, estava buscando muito a Deus, estava lendo a Bíblia e não entendia o que estava acontecendo. E eu falei para ele, glórias a Deus por essa tribulação que você está passando, porque ela está te colocando de joelhos na presença de Deus, está fazendo você ter intimidade com Deus, está fazendo você ler mais a Bíblia, está fazendo você jejuar. Então, quão gloriosa é essa tribulação que está te aproximando de Deus. Então é isso que nós temos que entender. Às vezes a tribulação é apenas um modo que Deus, na sua infinita graça, usa para poder nos aproximar dele mesmo. E no final das contas, como aconteceu com esse cego de nascença, poder o nome dele ser glorificado, que é como Jesus mesmo fala aqui no verso 3, nem ele pecou, nem os pais dele pecou, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. E você vê que está obras no plural. Então esse obras no plural quer dizer que ele faria muitas obras através daquele milagre, porque como eu disse lá no início, o milagre não é o fim em si mesmo, e apenas aponta para aquele destino final, que é glorificar e exaltar o nome de Jesus Cristo, através do milagre, do processo do milagre e da finalização do milagre. Então que possamos sempre entender que tudo que nós passamos nessa vida, como esse cego que alguns estudiosos falam que ele já tinha mais de 30, 40 anos, às vezes a sua prova, o seu processo vai demorar um pouquinho, mas não reclame, não pragueje, não fale mal de Deus nesse momento. Apenas confie, eu sei que é difícil, eu já passei por muitas provas difíceis na minha vida, então eu sei do que eu estou te falando. Às vezes vai ser difícil, você vai ficar angustiado ali, a noite parece que não vai ter fim, mas confia. Jesus disse em Mateus 28:20, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então ele não estará contigo só nos momentos fáceis, nos momentos felizes, nos momentos dali da igreja que seu coração pulsa de alegria, mas ele estará também lá no fundo do seu quarto, quando você estiver sozinho, quando você estiver desesperado, desamparado, se sentindo abandonado, saiba que Jesus não te abandona. Mesmo que seus pais, sua família ou qualquer pessoa que você conheça, que se ama, um dia possa te abandonar,
sempre tenha essa certeza. Jesus nunca vai te abandonar. Esse texto mostra, Jesus encontrou o cego e não foi o cego que encontrou Jesus. Então Jesus sempre vai te encontrar no meio da sua aflição para que as obras dele, como ele fala aqui mesmo, sejam completas na sua vida e que no final, como Jó, você possa olhar e falar assim: nenhum dos seus planos podem ser frustrados, Deus. Então temos a continuação aqui também, que ele fala: é necessário que façam as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Nós vemos aqui que Jesus estava fazendo um comparativo entre dia e noite, entre vida e morte. E aí fica a pergunta: o que temos nós feito durante o nosso dia, durante a nossa vida? Temos feito coisas que glorificam o nome de Jesus ou temos deixado Jesus para depois? Sabe? Não, um dia eu posso ir para Jesus. Ou se um dia você foi cristão, um dia eu posso voltar para Jesus. Ainda vou ter tempo de voltar para Ele. Essa é uma questão que eu te convido a pensar hoje, né? Como uma lição de casa, eu te falo, pense hoje, o que você pode fazer? O que você tem feito para Jesus? A sua vida tem sido para glorificar o nome dEle? Ou você tem apenas seguido o caminho desse mundo? O caminho desse mundo, eu já te falo, ele vai te mostrar muitas coisas boas aos olhos do mundo, prazerosas aos olhos do mundo, coisas que vão te deixar muito, muito felizes, mas é tudo passageiro e é tudo momentâneo. Porque além dessa vida ser passageira, também esse prazer, essa alegria que você sente, você sabe, é passageiro. Nada completa aquele lugarzinho que é só de Jesus no seu coração. Nada. Jesus não tem que ser, como eu vi um dia o pastor Paul Washer, americano, grande missionário também, falando: Jesus não é apenas a cereja de cima do bolo, mas ele é todo o bolo, a cereja e tudo mais na sua vida. Ele tem que ser tudo. Ele não pode ser mais um adorno na sua vida, e sim, tem que ser completo. Como aqui, ele tem que ser o dia da sua vida. Jesus, quando estava aqui nessa terra, ele brilhou como mais suprema luz da glória de Deus enquanto estava aqui entre nós. Em Colossenses 2,9 vai dizer que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E não apenas habitou enquanto ele estava aqui nessa terra, mas como nós sabemos que Hebreus fala, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, todo esse brilho da glória de Jesus ainda continua nele hoje, para que você possa ver ele iluminando a sua vida, para que você não pense: nossa, Jesus morreu há muito tempo lá atrás, então eu não sei se hoje ele estaria comigo. Não, ele está. Além de ele estar com você todos os dias, ele quer brilhar dentro do seu coração. E você talvez pergunte: mas como pode Jesus brilhar desse jeito no meu coração? Eu te digo, tem um texto muito bom e prático para a gente explicar sobre isso. Está em 2 Coríntios 4,6, que diz assim: porque Deus, que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Olha que coisa mais linda! Ele ilumina o nosso entendimento para que entendamos quem é Jesus Cristo. E eu te falo qual que é o melhor jeito, se você estivesse perguntando agora: como, Jean, eu posso ver essa iluminação no meu entendimento, no meu coração? Está aqui, ó. A palavra de Deus é o melhor caminho para você ver o brilho da luz de Cristo. A palavra pregada nas igrejas, pastores que pregam Cristo, as pregações são cristocêntricas, que falam sobre Jesus. Isso vai pulsar no seu coração, vai iluminar o seu entendimento para que você veja quem é Jesus na sua vida. Não apenas conhecer o Jesus histórico, aquele que morreu lá atrás, não, mas aquele que brilha até hoje, quer brilhar na sua vida. Ele falou, olha o que diz o versículo 5: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Ele não deixou de reinar lá quando morreu na cruz do Calvário, do mesmo jeito que ele reinou no começo do mundo, porque antes de tudo existir, ele já era um com Deus. Ele brilhou como homem aqui nesse mundo e hoje ele brilha ainda como homem, como Deus nesse mundo. Ele tem todo o poder nessa terra. Um dia, Martim Lutero disse que Satanás ele é apenas um cãozinho na coleira de Jesus, que ele só vai até onde Jesus permite. E é exatamente isso. Esse mundo pode ter todas aí as artimanhas, os métodos que Satanás usa para nos ganhar, mas não se perca nesse pensamento que Satanás domina tudo. Ele domina só até onde Jesus permite, e Jesus é o dono da sua vida. Jesus é aquele que governa na sua vida e que quer reinar e iluminar o seu entendimento para que você veja a face dele através das obras maravilhosas que ele fez na Bíblia e que ele faz hoje na sua vida. Se você parar para pensar no passado, o que você já viveu, o que você já tem de milagre, de testemunho que aconteceu na sua vida, como esse cego que saiu dali com Jesus com muita história para contar, eu tenho certeza que você tem muita história para contar. Tenho certeza que seu testemunho já passou, sua vida já passou por muitos testemunhos. Você tem muita coisa que você pode olhar para trás e falar: realmente, Jesus esteve comigo esse tempo todo, eu que não percebi. Mas hoje Jesus está aqui, como abriu os olhos desse cego, que abriu os seus olhos também.
para que você possa olhar para a face dele, entender quem ele é de verdade através das Escrituras e poder ter a certeza no seu coração que ele está com você em todo o tempo, querendo iluminar o seu coração, trazer vista, se um dia você foi cego nesse mundo, olhando mais para as coisas do mundo do que para Jesus, e poder, como esse cego, você sair de lá enxergando e sair daqui hoje, desse vídeo, ou do dia que você se encontrar com Jesus e estiver firme na rocha dele, poder ter a certeza que Jesus não mudou e que ele continua o mesmo. A continuação, e agora temos um milagre que Jesus fez na vida dele, que você vê a partir do 6. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vai, lava-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Primeiro nós temos algo muito engraçado, podemos assim dizer, né? Jesus untou os olhos dos cegos com uma lama que ele fez com a própria saliva, né? E tem muitas opiniões de teólogos, né, que falam sobre esse texto, mas eu gosto daquela que tudo isso aconteceu num sábado. Você vai ver depois mais para frente do capítulo que isso aconteceu no sábado. E no sábado tem nas tradições judaicas, né, feito pelos fariseus, pelos rabinos da época e anteriores a eles também, que tinham, se eu não me engano, 39 regras que você não podia quebrar no sábado. E uma dessas regras era fazer massa, né, qualquer tipo de massa. Então Jesus estava fazendo aquilo ali como uma provocação, para realmente mostrar quem é o dono do sábado. E isso me trouxe um entendimento nessa passagem de que o evangelho puro e sagrado de Jesus Cristo não combina com esse mundo. Não tem como você unir os dois. Tem muitas doutrinas hoje, muitas igrejas hoje que hoje querem trazer um evangelho fácil, trazer um evangelho que combine com o mundo, sabe? Que eles possam se unir. E isso não existe, nunca existiu. Jesus sempre bateu de frente com os fariseus, de frente com os saduceus, de frente com o sistema religioso daquela época, porque ele sabia que eles estavam esmagando o verdadeiro evangelho. Eles pegaram os mandamentos e destrincharam várias regras que causavam mais jugo pesado no povo, trazia mais fardos pesados no povo, e você vai ler lá em Mateus 24 que eles nem com um dedo ajudavam o povo a se livrar desse jugo pesado. E aí vem Jesus e fala: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por quê? Porque Jesus sabia que essas tradições e esse tipo de ensinamento dentro da igreja, vamos dizer já nos termos de hoje, é o que destrói a verdadeira preciosidade da palavra de Jesus Cristo. Então não se deixe achar que o mundo vai combinar com o evangelho, porque ele não vai. O mundo odeia o evangelho. O mundo odeia Deus. E quem se constitui amigo do mundo se constitui naturalmente inimigo de Deus. Então eu te convido hoje para ser amigo de Deus e não amigo do mundo. Se alguém te perguntar sobre Jesus, rasgue o verbo. Fale quem ele é, fale de todo o amor que ele tem, mas também fale da condenação para aqueles que não acreditam no nome dele. Porque foi isso que Jesus fez. Ele bateu de frente com o sistema e o sistema depois o condenou à cruz do Calvário. Então, Jesus mesmo falou: nenhum discípulo é maior do que seu mestre. Então, nós não faríamos o mesmo por Jesus? Nós não pregaríamos o verdadeiro evangelho, mesmo que isso custe, às vezes, amigos, às vezes familiares, às vezes parentes? Jesus disse: aquele que amar mais do que qualquer um desses não merece a mim, não é um dos meus seguidores. Então eu te convido a entender que o mundo não combina com isso. Então, indo por esse lado, Jesus pode ter feito esse lodo por causa disso, né? A gente não sabe, estava na mente de Jesus. Jesus tinha os seus métodos peculiares para nos ensinar, mas isso nos traz esse ensinamento que vale para mim e para você, também para a gente aprender que nós temos que sempre sim estar firmados na rocha que é Cristo e nunca se desviar do caminho dele, independente do que isso possa custar nas nossas vidas. E aí vem o milagre. O cego tinha tudo para poder, nesse momento, quando Jesus fez esse lodo e colocou no rosto dele, de desanimar, de falar: não, Jesus, eu não concordo com isso, como pode? Todo mundo falava e eu ouvia falando o seu nome aqui, que você era um curador, você vem fazer uma lama, pôr no meu rosto? Eu não, e a vergonha que eu vou passar, e o desprezo, eu vou ser feito de chocalho, de chocata aqui, não, eu não concordo com isso, eu prefiro deixar quieto, e foi-se embora. Isso poderia acontecer na vida daquele cego. Afinal de contas, ele podia estar pensando num Jesus que poderia curá-lo instantaneamente, e agora que ele precisava fazer alguma coisa, ele não se sentiria confortável para fazer. Mas nós vemos que não foi isso que aconteceu. Aquele cego, sem enxergar com os olhos ainda quem era Jesus, já enxergava com o seu coração quem Jesus era, que ele era o Messias, o enviado. É legal porque João deixou bem claro aqui: Siloé quer dizer o enviado. Esse tanque, ele era, principalmente nessa época aqui que estava tendo a festa das tendas ou do tabernáculo,
e era uma das 3 grandes festas dos judeus da época. Jerusalém deveria estar lotada também, então isso era bom, tinha muitas testemunhas vendo tudo isso que estava acontecendo. Eles pegavam a água desse tanque e levavam para o templo para purificar. E tinham também nesse dia, principalmente no sábado, que já era esse dia, uns cânticos, festas das bênçãos messiânicas que aconteceriam. Então foi a data perfeita, foi o dia perfeito para que Jesus, que era o enviado, fizesse a bênção messiânica ali, mais uma, né, de tantas que ele fez, para aquele cego, para que todos pudessem ver que agora nunca foi aquela água que purificaria o povo, nunca foi aquele tanque que seria o lugar que eles buscariam ali uma possível água para serem curados, mas sim que Jesus resumiu tudo nele mesmo. Ele se tornou o tanque de Siloé, ele se tornou a água da vida, ele se tornou tudo que nós precisamos nele, que agora não precisamos mais ir lá a Jerusalém para adorar ele num templo, mas como ele falou para a mulher samaritana lá em João capítulo 4, eu sou aquele que você adorará em espírito e em verdade, porque é esses que o Pai busca. Então que adoremos Jesus hoje em espírito e em verdade, onde nós estivermos. Você saiba disso, você não precisa cruzar o mundo para adorar Jesus, você precisa só dobrar o seu joelho, ou orar dentro do seu carro, ou orar na sua casa, porque é esses que o Pai procura, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então foi tudo combinadinho, tudo certinho, tudo, como alguns gostam de falar, não coincidência, mas Jesus ciência, para que naquele dia, naquela perfeição, Jesus fizesse esse milagre. Então a fé desse cego de nascença estava nesse passo que ele deu. Quando ele resolveu não pensar que Jesus não poderia curar, que ele poderia desanimar por causa da vergonha que ele poderia passar com aquele lodo no rosto, ele venceu tudo isso, porque nenhum obstáculo é maior que Jesus. Nada é maior que Jesus. Então ele foi ali, nem que fosse tateando ou com alguém ajudando ele até aquele tanque, lavou o seu rosto e ali voltou a enxergar. E é essa fé que Jesus procura em nós. Essa fé que vence barreiras, vence obstáculos, que não se importa com o que o mundo pensa de nós, mas que confia que Jesus é maior que tudo que ele prometeu, mesmo que pareça tão impossível para nós ou para o mundo ou para a ciência, ele é fiel para cumprir. Como eu disse lá no começo, o maior milagre foi ele ter ressuscitado depois daquela morte na cruz do Calvário. E hoje nós temos a garantia na salvação por ele. Então que você seja como esse cego hoje, que teve fé de acreditar no impossível, daquilo que às vezes o mundo diz que não pode acontecer, mas que dentro do seu coração você sabe, pode acontecer. Porque o meu Jesus, que ressuscitou lá atrás, me prometeu que um dia me ressuscitaria com ele. Quer maior milagre que esse? Então tudo que eu tiver nessa vida, mesmo se eu tiver os sonhos que eu tanto sonhei, mesmo se eu tiver tudo que eu planejei, com carro, casas, família, ou não tiver, isso não mudará quem é Jesus para mim, porque Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é tudo que eu preciso para a minha vida, tanto para essa terrena, quanto principalmente para a vida eterna. Então que você receba esse vídeo hoje como esse entusiasmo para você entender que do mesmo jeito que Jesus abriu os olhos de um cego, Ele tem poder para perdoar um pecador, como um dia eu fui um e Jesus me resgatou, que você também, se você for um hoje que ainda não entendeu direito quem é o Evangelho, que você possa receber essa palavra no seu coração e saber que Jesus está prontinho para te perdoar, prontinho para abrir os seus olhos e você enxergar que o mundo não tem todas as belezas que Ele mostra ter, que Jesus é a maior beleza da sua vida, que Jesus é aquele que é tudo para você, que Jesus não é apenas um histórico lá que mudou tudo lá atrás, não. Ele continua sendo o seu Salvador, o seu sacerdote real que está no céu à direita de Deus, que intercede por você, que ajuda você nas pequenininhas coisas dessa vida e que te ajudará lá na frente, na sua salvação. Crê nele, arrependa-se hoje dos seus pecados, confie como esse cego confiou de caminhar com ele até um dia quando os seus olhos fecharem aqui nessa terra, que vai ser o oposto do cego, vão fechar os seus olhos aqui nessa terra, mas abrir instantaneamente lá no céu, junto com Jesus Cristo. Quero terminar falando um Salmos muito lindo para você, que é o Salmos 16:11, que lá diz que na tua presença há plenitude de alegria e à sua direita há delícias perpétuas. Então, se você procura a plenitude de alegria na sua vida, é Jesus. E se você procura as melhores delícias dessa vida para viver, elas é em Jesus. Tudo se completa em Jesus, tudo é por Jesus e tudo é para Jesus. Que você receba essa palavra em seu coração, que Deus te abençoe em toda a caminhada da sua vida e que todos os dias da sua vida você possa olhar para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Amém? Que Deus te abençoe e que te dê um dia, um mês, um ano abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo.